Bem pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bem pessoal, hoje era pra estar saindo um vídeo aí da Vanessa, tá? Porém, infelizmente a gente acabou recebendo a notícia da morte do Akira Toriyama aí há pouco tempo atrás. E eu resolvi estar fazendo um vídeo em agradecimento ao Akira e realmente falar sobre a importância do Akira na minha vida, sabe? Então, cara, Dragon Ball, sem sombra de dúvidas, é a obra mais importante na minha vida, sabe? O anime e o mangá mais importante. Eu me lembro que quando eu era criança, pra quem não sabe, boa parte da minha infância eu vivi no interior, interiorzão mesmo, na roça, sabe? E aqui tinha muita pouca casa. Hoje em dia já tá cheio de casa, basicamente virou um vilarejo aqui, mas antes tinha pouquíssimas casas. E bem, galera, eu brincava muito com meu primo, sabe? E a gente brincava dessas brincadeiras de criança. A gente não tinha acesso a celular, a computador, a internet, enfim, a gente não tinha acesso a isso. Então a gente brincava muito de futebol, a gente brincava essas brincadeiras mais clássicas, sabe? Pega-pega, enfim. E tipo assim, galera, eu me lembro que a gente começou a acompanhar muito Dragon Ball na televisão, sabe? Porque foi uma obra que realmente nos chamou a atenção. Na época, a TV Globinho ainda estava em alta, o SBT ainda passava muito anime, a Rede TV, a TV Cultura passava muito desenho animado também, até na Band passava alguns desenhos animados, tá? Então pra quem era criança nessa época, era incrível, cara, você ser criança nessa época, sabe? Você não tinha essa influência que você tem hoje em dia das crianças ficarem o dia todo no celular, enfim. Na época a gente realmente sabia viver. Me lembro assim que a saga que tava passando de Dragon Ball na televisão, ela era a saga de Majin Buu. E aquela saga, cara, pra gente era incrível, sabe? A gente ficava ansioso pra chegar da escola e pra começar a assistir mais um episódio de Dragon Ball. E a gente ficava... Cara, só de lembrar é algo extremamente nostálgico que me deixa muito feliz, sabe? De me lembrar dessa época. E daí eu me lembro que meu primo, ele começou a fazer desenhos dos personagens de Dragon Ball através daqueles chicletes da Buzz. Quem aí um pouco mais antigo, quem aí tem entre 18, 19, 20 anos vai se lembrar dessa marca de chicletes da Buzz. E a Buzz fazia muita parceria com o anime, então tinha chiclete de Dragon Ball, de Naruto, de One Piece. Eu não me lembro se tinha, cara, acho que não, mas Naruto e Dragon Ball eu me lembro que tinha sim, tá? E assim, ele pegava as figurinhas e ele desenhava, sabe? Ele passava por papel. E daí aquilo me influenciou tanto que eu comecei a desenhar também por causa de Dragon Ball, sabe? Eu comecei a pegar as figurinhas também, comprava os chicletes, minha mãe comprava, e com as figurinhas eu ia lá e desenhava os personagens. Eu me lembro até que a gente também desenhava personagens assim, Dragon Ball de cabeça, cara. Eu me lembro da gente criando. Na época eu tava muito em cheio aquela questão da fusão, sabe? Da fusão do Goku e do Vegeta, do Goten e do Trunks. Então eu me lembro que a gente até começou a criar personagens como se eles estivessem ali fazendo a fusão, Gohan e Piccolo, Majin Buu e Goku, enfim, a gente começou a fazer fanart, sabe? A gente desenhava mal pra caramba, cara, mas a gente amava o que a gente estava fazendo. A gente nem se ligava se estava bom ou ruim, a gente nem tinha muito esse parâmetro de se estava bom, se estava ruim. Cara, a gente só estava se divertindo como criança, sabe? Daí me lembro que meu primo, ele acabou indo morar na cidade, ficou só eu aqui. E uma das poucas diversões que eu tinha, porque não tinha com quem eu brincar, era assistir animes, cara, na televisão. Eu me lembro que eu assistia muito Pokémon, eu assistia Super 11 também, que foi um anime que marcou muito a minha infância. Cavaleiros do Zodíaco também começou a passar na TV aberta, começou a passar na Band, tá? Eu sei bem que, assim, Cavaleiros do Zodíaco é bem mais antigo na questão da TV aberta, tá? Ou até eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre Cavaleiros do Zodíaco, como ele chegou aqui no Brasil. Mas enfim, tá? Mas Dragon Ball era um anime assim que mais me deixava ansioso pra chegar em casa e pra assistir. E daí eu me lembro que, assim, eu continuei desenhando, eu desenhava muito Dragon Ball ainda. Eu até me lembro que eu tinha um caderninho de desenho, pessoal, daquele formato A5, e eu comecei a criar uma história inteira sobre Dragon Ball. Eu criava sobre Dragon Ball e Super 11, sabe? Então, eu comecei a criar histórias mesmo da minha cabeça, como se fossem mangás, sabe? Sobre Dragon Ball e sobre Super 11, com histórias minhas, porém os personagens das obras originais. E a partir daí eu fui crescendo e, assim, eu nunca deixei de acompanhar Dragon Ball. E eu me lembro também da minha infância, galera, que a minha mãe, ela via tanto que eu gostava de Dragon Ball, que na época, banquinhos de jornal estavam muito cheios. Quando ela ia pra cidade, ela comprava uma ou outra coisinha de Dragon Ball pra mim, aqueles bonequinhos piratas de Dragon Ball. E uma coisa que me marcou muito foi uma vez que ela foi e ela trouxe uma revistinha pra mim de Dragon Ball, que tinha aquelas brincadeiras mais... algumas brincadeirinhas como cruzadas, caça-palavras, enfim, todas com a temática de Dragon Ball. E lá também falava um pouco sobre a obra, de como o Akira criou, falava sobre alguns personagens. E foi a partir daí, quando falou sobre o Akira, que eu realmente conheci quem era o criador de Dragon Ball, sabe? E tempos depois eu fui pesquisar mais sobre. E assim, o Akira foi o primeiro mangaka que eu realmente parei pra pesquisar sobre, porque
a obra dele me influenciou muito e fez parte da minha infância. Se não fosse por causa de Dragon Ball, hoje em dia eu não desenharia, cara, eu não fazia ilustrações, tá? Inclusive eu tô até fazendo um mangá, vocês que me acompanham aqui no canal sabem que eu tô criando um mangá, tá? Em breve aí a gente vai estar finalizando e eu posto pra vocês, é porque a correria tá grande com algumas outras coisas, então tá meio puxado pra me terminar logo. Mas em breve eu vou finalizar e eu posto pra vocês, tá? Eu tô até pensando em colocar alguns easter eggs sobre Dragon Ball no mangá. Mas enfim, galera, cara, o Akira assim, o Akira ele morreu, mas o Akira ele vai ficar eternamente lembrado no coração de todo fã de Dragon Ball, sabe? O Akira ele é eterno, cara, a obra do Akira é eterna. Dragon Ball, você pode até não gostar de Dragon Ball, eu simplesmente amo Dragon Ball, sabe? Eu nem coloco, quando o pessoal me pergunta, qual é o teu anime, assim, qual é o anime mais importante na tua vida? Cara, Dragon Ball vai estar em primeiro lugar sempre, sabe? Por causa da influência. Como eu falei, você pode até não gostar de Dragon Ball, mas você não pode negar que Dragon Ball é, sem sombra de dúvidas, o anime mais famoso do mundo, da história, cara. Se não fosse por causa de Dragon Ball, possivelmente a gente não teria várias outras obras aí que a gente tem hoje em dia, tá? E não tô querendo dizer assim, que Dragon Ball ele inventou o gênero dos animes, dos mangás, porque, cara, já existia, mas eu tô falando a questão da influência mesmo aqui no ocidente, principalmente. Dragon Ball ajudou muito a popularizar os animes no ocidente, só você pesquisar, cara, para e pesquisa. Galera, eu ainda vou fazer um vídeo aqui, é porque eu quero realmente fazer um vídeo extremamente bem editado sobre a vida do Akira, sabe, desde quando ele começou a desenhar até ele virar um mangaka famoso e até infelizmente a sua morte, que aconteceu há pouquíssimo tempo. Mas é isso, galera, eu só tenho a agradecer ao Akira. Muito obrigado, Akira Toriyama, por tudo que você fez por nós, cara. Sua obra e seu legado são eternos. E vou estar deixando passando na tela, pessoal, algumas mensagens de alguns inscritos e seguidores, tá? Eles acabaram me enviando sobre o Akira e eu vou estar deixando passando aí na tela para vocês. É isso, fiquem com Deus, aproveitem a vida de vocês e até um próximo vídeo.